Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa disciplina de língua portuguesa. Eu sou o professor Fábio Simas e nós vamos tratar hoje a respeito da regência. O assunto de hoje é tratar de regência verbal, regência nominal, é mostrar a vocês que, na nossa língua, existem algumas combinações, algumas necessidades formais importantes na hora de escrever e falar, respeitando as ordens, respeitando as regras da nossa querida amiga norma culta da língua portuguesa. Sejam muito bem-vindos e vamos já começar mostrando a vocês alguns exemplos muito práticos. Como é que você diz ou escreve assistir o filme ou assistir ao filme? Visar o cargo ou visar ao cargo? A decisão implica gastos elevados ou a decisão implica em gastos elevados? Maria namora Carlos ou Maria namora com Carlos? Aí você vai dizer o seguinte, mas Fábio, então eu preciso observar o uso da preposição. Você deve ter visto na aula de regência que preposição é uma palavra de ligação. São palavras da língua portuguesa, é um grupo restrito de palavras que servem exatamente para nos ajudar a unir palavras, a ligar uma ideia a uma outra ideia. Então, se você observar esses exemplos e observar, por exemplo, o verbo assistir. É muito comum no dia a dia as pessoas dizerem assim, eu assisti o filme ontem, o filme que eu assisti ontem foi excelente. Só que o verbo assistir possui dois sentidos. O primeiro, que é exatamente sem a preposição, significa ajudar. O médico assistiu o paciente, o filho assistiu sua mãe, ou seja, ajudou sua mãe. Se eu quero dizer que eu vi o filme, eu preciso dizer que nós assistimos ao filme, porque assistir no sentido de ver exige a preposição a. A mesma coisa acontece com o verbo visar. Eu tenho sentidos diferentes. Visar sem preposição é no sentido de dar visto ou de ter algo em alvo. Agora, visar com a preposição é no sentido de ter ambição, de querer chegar a algum determinado lugar. Então, o certo é dizer que nós visamos ao cargo. A mesma coisa fica com o verbo implicar. É muito comum hoje em dia as pessoas usarem a preposição em. Isso implica em ajustes, isso implica em. O verbo implicar nesse sentido, ele não tem preposição. Uma coisa implica outra. Então, a decisão implica gastos elevados. O verbo namorar é clássico, né? Lá nas aulas de ensino médio, eu tenho certeza que o seu professor, a sua professora, disse isso a você. Você não namora com alguém. Caso você namore com alguém, a preposição com indica companhia. Então, isso quer dizer que você está levando alguém. Você já imaginou você levando alguém para namorar junto com você? Aqui no Rio de Janeiro é o famoso segurar vela, né? Fulano está segurando vela, está vendo, está acompanhando a outra pessoa namorar seu namorado ou sua namorada. Mas no dia a dia é muito comum as pessoas colocarem essa preposição. Mas nós sabemos que no texto escrito, na norma culta, nós não podemos utilizar essa preposição, tá ok? Exatamente por isso, neste slide, eu trouxe para vocês duas colunas. A primeira coluna nos mostra usos comuns na fala, no dia a dia. E a coluna da direita nos mostra o uso de acordo com a norma culta da língua portuguesa, que é o nosso foco de atenção aqui nesta disciplina. Você diria assistir o filme, como eu já mostrei, mas o certo é dizer, escrever, nós assistimos ao filme. Atenda o chamado. O verbo atender também é bastante problemático no que diz sentido da norma culta, porque as pessoas costumam não usar a preposição. Atenda ao chamado e não o chamado. Evite de fazer compras. É muito comum também as pessoas colocarem essa preposição depois do verbo evitar. Só que você deve evitar fazer compras inúteis e não evitar de fazer. A reforma implicou em gastos não previstos, já mostrei esse exemplo para vocês. Implicar implica-se alguma coisa. A reforma implicou gastos não previstos. Maria namora com João também, já expliquei a vocês. O verbo obedecer também é um verbo curioso. As pessoas costumam dizer, obedeci o regulamento. Na verdade, você obedece ao regulamento, assim como você obedece aos seus pais, ao seu chefe, ao seu professor.
Isso significa dizer, e você vai aprender isso lá na aula de crase, que se eu passar para o masculino, em vez de ao, eu terei a mais a. Então, se eu obedeço ao regulamento, eu devo obedecer à petição, com acento indicativo de crase, pois há o a preposição e o a artigo, tá ok? Mas isso você vai ver adiante na aula de crase. Já paguei o marceneiro. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Então você pagou o serviço ao marceneiro. Você pagou aquele valor àquela empresa com acento indicativo de crase. Prefiro mais abacaxi do que manga. Esse então é terrível, porque nós comumente dizemos assim: prefiro mais abacaxi do que manga. Na verdade, você prefere mais abacaxi ou você prefere abacaxi, melhor dizendo, a manga. Prefere-se uma coisa a outra. Responda o questionário, tal como o verbo obedecer. Nós obedecemos a alguém ou a alguma coisa. Também respondemos a alguma coisa. Então, responda ao questionário. Eu procurei trazer neste slide alguns exemplos muito comuns, para que você possa verificar que falamos de um jeito, escrevemos de outro. Para que você possa verificar, tal como você aprendeu na aula 1, que existem variações linguísticas, mas existe uma variante padrão. E essa variante padrão é que deve ser o nosso foco, é que deve ser o nosso objetivo aqui na disciplina de língua portuguesa. Aqui você deve prestar atenção, então, no que diz respeito à regência. Você deve observar que há verbos que, de acordo com a mudança de transitividade, apresentam mudança de significado. Professor, como assim mudança de transitividade? Você deve ter aprendido lá no ensino médio, e você viu uma pequena revisão na nossa aula 2, lá no nosso conteúdo online, que os verbos podem ser, de modo geral, transitivos ou intransitivos. Eles podem exigir um complemento ou não. Se eu digo gosto, você vai me perguntar, você gosta de quê? O verbo gostar é um verbo que exige complemento. E exige um complemento preposicionado. Eu gosto de abacaxi, eu gosto de churrasco. Professor Gordo sempre fala de comida, não é verdade? Não fujo à regra. Agora, se eu disser eu viajei, o verbo viajar é pleno de sentido. Você pode até dizer que você viajou para a Disney, que você viajou ontem, que você viajou na semana passada. Mas é um verbo que pode vir sozinho porque ele é pleno de significado, então ele é intransitivo. A questão para nós aqui, falando de regência, é que quando a transitividade muda, o sentido pode mudar. Vamos ver alguns exemplos? O verbo aspirar. Aspirava o suave aroma. Aspirar sem preposição, ou seja, aspirar como transitivo direto, tem o sentido de sorver, inalar. Aspirava o suave aroma. Mas se eu disser aspirávamos a melhores condições de vida, se eu puser a preposição, este verbo será transitivo indireto e o seu significado será diferente. Quando eu digo aspirávamos a melhores condições, é porque tínhamos como objetivo, como ambição, aspirávamos a melhores condições de vida. A mesma coisa acontece com o verbo implicar. De modo geral, como eu já mostrei a vocês, o verbo implicar não exige preposição, mas há casos em que a preposição é exigida e eu tenho mudança de significado. Vejam esta frase. Suas atitudes implicavam um firme propósito. É no sentido de supor. Neste sentido, ele é transitivo direto e não tem preposição. Mas se eu colocar este verbo no sentido de acarretar, vejam esta frase. Liberdade de escolha implica amadurecimento político de um povo. A mesma coisa, não tem preposição. Agora, no sentido de envolver, implicaram aquele jornalista em questões econômicas. Vejam que o sentido mudou. Eu implico alguém em alguma coisa. E o sentido do verbo também muda. Agora passa a significar envolver. Também posso usar o verbo implicar com a preposição com, mas terei um quarto sentido. Implicava com quem não trabalhasse arduamente. Viram como que a mudança de preposição pode gerar mudança de significado?
Eis a razão pela qual estudar regência é tão importante. Eu preciso, enquanto escritor, enquanto usuário da língua portuguesa, todos vocês são usuários da língua, todos vocês vão ter de escrever um dia, seja na universidade, seja no mercado de trabalho, ou até mesmo já usam a escrita. E essa escrita deve estar na norma culta da língua. E regência tem a ver com norma culta da língua portuguesa, ok? Vamos ver outros exemplos. O homem visou o alvo. Visar, neste sentido, sem preposição, significa ter como alvo, ou seja, ele visou o alvo. É como se ele estivesse atirando em um alvo, então ele visou o alvo. O gerente não quis visar o cheque. O verbo visar sem preposição também pode ter o sentido de dar visto, mas sem a preposição. Se eu puser a preposição, fica assim. O ensino deve sempre visar ao progresso social. Visar no sentido de ter em vista, de querer chegar a algum lugar. Prometeram tomar medidas que visassem ao bem-estar público. Com preposição, tem um sentido diferente de quando o verbo está sem preposição. A grande questão da regência também está no uso das preposições com as orações relativas ou orações adjetivas. Vejam este exemplo. Os estudantes que me referi não puderam participar do grande evento de Natal. Vou tentar encontrá-los pela internet. Falta alguma coisa nesta tirinha. Falta a preposição. Os estudantes a que me referi, porque quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Então, nas orações relativas, eu preciso colocar uma preposição antes do pronome relativo, quando o verbo assim exigir. Professor, como isso funciona? Vamos ver na prática? Eu trouxe aqui algumas frases para que você possa pensar comigo que preposição eu preciso colocar e que pronome relativo eu preciso utilizar. Vamos ver? Por acaso não é este o livro o professor se refere? Eu peço para que você utilize o pronome que. Poderia ser também o pronome o qual, poderia ser outro pronome, mas eu peço para que você utilize o pronome que. Vamos ver? Por acaso não é este o livro a que o professor se refere? Quem se refere, acabamos de ver, se refere a alguma coisa. Número 2. Os Jogos Olímpicos, a abertura assistimos, foram as de Tóquio. O pronome cujo, então, é um problema. Gente, o pronome cujo não caiu. O pronome cujo continua na nossa língua. E nós temos de usar o pronome cujo quando nós indicamos alguma relação de pertencimento. Uma coisa que pertence à outra. Atenção, vamos ver? Os Jogos Olímpicos, a abertura assistimos. O verbo é assistir. Quem assiste, assiste a alguma coisa no sentido de ver, não é isso? Então, os Jogos Olímpicos, a cuja abertura. A concordância do pronome cuja, porque o pronome cuja ele pode variar em gênero, feminino ou masculino, cuja, cujo, e pode variar também em número, singular ou plural. Eu posso dizer cujos ou cujas. O pronome cujo ele vai concordar com o que está depois. Então vejam, abertura é feminino singular, então eu devo usar o pronome cuja. Os Jogos Olímpicos, a cuja abertura assistimos. Herdei de meus pais os princípios morais, tanto luto. Quem luta, luta por alguma coisa. Então, herdei de meus pais os princípios morais pelos quais tanto luto. É bom que você conheça antes as pessoas com quem vai trabalhar. Quem trabalha, trabalha com alguém. A prefeita enviou-me ao morro, será construída a igreja. A prefeita enviou-me ao morro, onde será construída a igreja? Neste caso, não há preposição, porque o verbo ser é um verbo estático e não dinâmico. Não há necessidade da preposição a. É muito comum os alunos terem um pouco de dúvida no que diz respeito onde e aonde. Bem, vamos ver. Onde não indica movimento, aonde indica movimento. Isso quer dizer que os verbos que eu terei para usar aonde são verbos de movimento. Por exemplo, o lugar aonde fomos é muito bonito, mas o lugar onde estamos é muito bonito. Então as respostas estão aqui, ó. Por acaso não é este o livro a que o professor se refere? Os Jogos Olímpicos, a cuja abertura assistimos.
Herdei de meus pais os princípios morais pelos quais tanto luto. É bom que você conheça antes as pessoas com quem vai trabalhar. A prefeita enviou-me ao morro onde será construída a igreja. Vamos a mais 5 frases? A rua irei será pintada para os jogos de basquete. Olha aqui o exemplo. Quem vai a algum lugar. Então a rua aonde irei será pintada para os jogos. As flores, aroma tanto gosto. Quem gosta, gosta de. Então as flores, cujo aroma. Porque aroma é masculino, você não diz a aroma, você diz o aroma. Então, as flores, de cujo aroma tanto gosto, são efêmeras. Há um exemplo clássico do uso da preposição, que é aquela frasezinha do locutor do rádio, a música que o povo gosta. Quem gosta, gosta de, então deveria ser a música de que o povo gosta. Vamos voltar ao exercício. A chuva foi o motivo, não visitei antes. Professor, eu posso usar aqui pelo qual? Pode, mas o pronome pelo, a forma pelo qual, se eu substituir o qual por que, vai ficar a chuva foi o motivo por que. Professor, mas por que separado sem acento é para pergunta? Sim, o porquê separado sem acento é para pergunta, mas também pode substituir a expressão pelo qual. A pesquisa fiz alusão. Quem faz alusão a. Então, a pesquisa a qual fiz alusão. Se eu, em vez de pesquisa, puser documento, o documento ao qual fiz alusão. Se eu passo para o feminino, esse o de ao tem que virar a. Somei 2 ais, eu tenho de usar a crase. São precários os meios de que dispomos, tá ok? Então fica assim o nosso gabarito dessas questões. Eu espero que você tenha aproveitado este pequeno tempo para que você possa refletir um pouco a respeito do uso da regência. Certamente o nosso conteúdo online, todas as nossas indicações bibliográficas vão lhe ajudar muito no que diz respeito à regência, algo tão importante para o exercício da nossa prática profissional, acadêmica, utilizando-se da norma culta da língua, ok? Um grande abraço e a gente se vê.